Olá! O café não é só a cara do Brasil, é também o quarto principal produto de exportação do país. Mas é também, hoje, uma das principais atividades econômicas onde se concentra o trabalho em condições análogas à escravidão. E para discutir essa situação, especialmente no sul de Minas Gerais, principal área de produção do país, a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial realizou audiência pública. O pedido para a realização do encontro partiu do deputado Padre João, do PT de Minas, nosso convidado de hoje do Palavra Aberta. Deputado, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Deputado, houve um aumento do trabalho em condições análogas à escravidão na área do café? Olha, Vânia, primeiro agradecer por repercutir essa situação que é grave, um escândalo, uma vergonha para todos nós, né? A verdade é que toda atividade, né, da lavoura que exige um trabalho mais manual está suscetível, infelizmente, ainda ao trabalho escravo. Às vezes é a colheita da laranja, às vezes em São Paulo, é o café, Minas Gerais, é na cana, né? Sobretudo nas regiões mais também que tem muita montanha, muito morro, tem menos mecanização e exige-se o trabalho manual e exige os oportunistas, covardes, que às vezes pegam as pessoas numa situação vulnerável ou vulneralizada, porque ninguém é vulnerável. A pessoa ela é colocada numa situação de vulnerabilidade. E então nós tivemos um período de precarização dos órgãos fiscalizadores. Tivemos um concurso público, nós tivemos um processo de criminalização dos fiscais. Veja o que aconteceu em Unai, onde os fiscais do trabalho foram assassinados. Então há um processo de intimidação, mas sobretudo essa precarização. Só que agora estão reorganizando como que um arranjo para fiscalizar. O fiscal não vai sozinho, aí vai Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, tem que ir o Ministério Público do Trabalho, então vai um aparato para garantir também a própria segurança de quem trabalha, de quem fiscaliza, de quem acompanha. Mas a gente percebe que aumentou, e a tristeza nossa é que Minas Gerais, sendo essa campeã, né, de ter mais pessoas no trabalho escravo. Agora, é uma contradição gritante, né, deputado? Porque você citou o sul de Minas, as outras regiões do país vão reclamar, mas produz provavelmente o melhor café, o café com mais certificação que é feito no Brasil, um café de qualidade. Então, é provavelmente comprado pelas grandes empresas e é a região onde mais se concentra esse tipo de trabalho, que é uma coisa de séculos atrás, esse tipo de trabalho que seria inadmissível na atualidade. Sim, é por isto, Ana, que a gente tem que avançar. Eu já fiz isso em outra época, deve ter já uns 10, 12 anos atrás, de levar essas denúncias para a Europa também, para o Parlamento Europeu, de maneira que nós tivemos aqui no Brasil uma diligência. Os deputados da Europa vieram, porque essas grandes empresas compradoras, elas têm que entender que não é um certificado justo. Essa certificação ela é falsa quando esse café está contaminado pelo trabalho escravo. Então nós temos que enfrentar, já não basta o enfrentamento que a gente vem fazendo do café com veneno, com agrotóxico, mas essa contaminação do trabalho escravo ela é mais vergonhosa, escandalosa, porque é o ser humano que está sendo tratado de forma mais degradante, né? De forma pior do que um objeto. Se cuida melhor de uma máquina, né, do que do próprio ser humano. Isso é inadmissível. Então, o senhor citou a questão das diligências, né, das forças-tarefas que estão sendo criadas para fazer essa fiscalização e chamou a atenção durante a audiência pública que diversos deles se referiram
há uma tentativa de esvaziar o conceito de trabalho análogo à condição de escravidão, de tentar descaracterizar isso considerando só uma infração de trabalho. Como é que o senhor vê essa questão? Quer dizer, é possível... Quer dizer, quais as condições que caracterizam isso? Como é que o senhor vê essa situação? A lei, ela já é até bem objetiva em relação ao trabalho escravo. Eu até evito usar o termo trabalho análogo escravo, porque é trabalho escravo. A pessoa que não tem acesso, não tem alimentação adequada, a pessoa que não tem onde dormir, não tem como cuidar da sua própria higiene pessoal, um ambiente que tem uma jornada exaustiva, a pessoa que às vezes não tem contato com o meio urbano, fica isolada também, isolada em tipo um acampamento no meio da lavoura, É uma situação totalmente degradante e incomunicável também. Então, a lei ela é específica. Acho que o que nós temos que avançar é na lei de execução penal para aumentar a pena. Porque o máximo que está 8 anos de prisão, mas aí no próprio processo isso converte em multa, em uma doação, e então a pessoa ela tem que ser penalizada, e nós temos que fazer valer também, dentro da própria Constituição, de que essas áreas onde tem trabalho escravo serem resgatadas essas áreas pelo governo e dar a destinação para a reforma agrária. Porque só assim, penalizando, sobretudo com a arrecadação dessas áreas, para que esses próprios trabalhadores possam ser os sujeitos, os protagonistas de fazer com que essas terras sejam produtivas, com respeito ambiental e com respeito social. E entre as denúncias que a comissão recebeu, tem de diversas pessoas que foram resgatadas mais de uma vez. Ou casos assim, a família, o pai foi resgatado 5 vezes, o filho foi resgatado 3 vezes. Então, se percebe que é dentro de determinadas regiões do país. Quer dizer, tem regiões onde o poder público tinha que atuar mais incisivamente, não só na fiscalização, mas no suporte, porque, como o senhor disse, ninguém entra nessa situação voluntariamente, né? Porque quer, mas porque precisa, né? São regiões muito pobres, né, deputado? De onde vem essa população que é arregimentada para esse trabalho? É por isso que essas situações ela me leva a refazer alguns conceitos. Fulano ali é uma região de pessoas vulneráveis, pessoas vulneralizadas. Se a gente pega uma área do Jequitinhonha, onde prevalece a monocultura do eucalipto, e regiões onde as comunidades eram tradicionais, estavam lá nas chapadas, e elas foram como que expulsas. E essas áreas foram destinadas para grandes empresas da monocultura de eucalipto, onde é quase que 99% tudo mecanizado, então não tem emprego, rebaixa o lençol freático, as pessoas ficam também sem água, então é uma condição muito precarizada, que às vezes o próprio poder público que levou, porque você pega muitas áreas, são áreas devolutas, que pela Constituição essas áreas já deveriam ter destinado para a reforma agrária, e então as pessoas terem condições de produzir. Se elas podem produzir fora, por que não pode produzir na sua própria terra? E quem fica e resiste, e quem tem acesso à terra, consegue produzir. Se você vai no Jequitinhonha, você vê feiras riquíssimas, porque aquelas pessoas que têm o acesso à terra, que têm criado condições de produzir. Então são pessoas vulneralizadas que mesmo com esse risco, e tem pessoas que operam isso, né? Que captam, e que iludem, e colocam numa situação, inclusive trabalho de menor. Tivemos situação de ter menores, e a pessoa, expectativa de ter um recurso, um dinheiro, acaba caindo de novo nas armadilhas do poder econômico cruel, que não tem responsabilidade social e nem ambiental, porque o Papa Francisco, né, ele reafirma que não existe uma crise, não existe uma ação desconectada da outra, da questão social e ambiental.
Porque quando você fala de degradação ambiental, degradação da terra, nós também somos criaturas, é degradação do ser humano, né? Então é nesse sentido de que esse café tem que rever os selos. Eu acho que é aí que nós vamos mexer quando uma Nestlé da vida, desculpa de citar a empresa, mas é uma que a gente sabe que adquire o café. Uma empresa adquire esse café, ela tem que saber que esse café está contaminado pelo trabalho escravo. Tem que saber. Por isso que nós não paramos na audiência pública. A audiência pública a gente trouxe de novo, dizer, olha, essa é uma realidade cruel. E neste ano foram tantas pessoas em Minas, tantas em São Paulo, tantas em Goiás. Então a gente tem todos esses dados. E às vezes onde é dificultado mais os processos de fiscalização. Que eu acho que se a gente tivesse ainda o maior número de fiscais, esses números seriam ainda maiores. Maiores. Porque a gente sabe que continua ainda a produção do carvão, que já foi o grande vilão, o grande lugar em tempos atrás, né? Então a gente ir identificando algumas áreas ou alguns setores, né, de produção onde é mais suscetível, onde é uma armadilha maior, né, e sobretudo onde exige o trabalho manual, a gente percebe que é maior. Então nós temos que denunciar. Por isso que a gente sai da audiência pública com essas tarefas e agradeço aqui a TV Câmara, na sua pessoa, também, Vânia, essa oportunidade, porque o mundo tem que saber, o café é saboroso? Eu não consigo viver sem o café, né? Mas a gente tem que ver, opa, tem um problema nesse café. E o problema não é a palha do café, não é milho onde coloca o café, não é esse tipo de contaminação. A pior contaminação do café é o trabalho escravo. Muito obrigada, deputado. Nós conversamos sobre as condições de trabalho nas lavouras de café do sul de Minas Gerais com o deputado Padre João, do PT de Minas. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, vá ao nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.